versículo na Bíblia muito interessante que diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, há uma chance tremenda de não ser destruído. Se você colocar um saco de feijão de 60 quilos em cima de uma pessoa morta, o que acontece? Nada. Se você colocar 2 sacos, 120 quilos, o que acontece? Nada. Se forem 3, também nada. Mas se você colocar 3 sacos de 60 quilos em cima de uma pessoa viva, em cima de mim esmaga, mas tem gente que isso aguenta. Mas o que acontece? Nós sentimos. Existe algo que só os vivos é que conhecem. E que é uma artimanha de Satanás para roubar a bênção sobre nossas vidas, que se chama culpa. A culpa. A pessoa, o homem natural, aquele que não nasceu de novo, a consciência de culpa dele vai depender muito da própria formação que ele tiver. Talvez ele sinta culpado por algumas coisas e não sinta culpado por outras. A culpa vai depender muito no homem natural, da sua consciência e do seu modo de ser. Mas a culpa na vida do cristão, daquele que nasceu de novo, daquele que experimentou a graça salvadora de Jesus, tem sido um problema terrível. E quando um general procura invadir um outro exército, a estratégia daquele general é sempre buscar o ponto mais fraco do exército inimigo, não é assim? O ponto mais fraco, ele quer entrar pelo ponto mais fraco. Assim também, Satanás tem descoberto que a culpa é um ponto fraco para poder julgar os soldados de Deus no chão. E nesta noite, quero trazer esta palavra aos meus irmãos. Quero deixar o coração aberto para que realmente Deus nos fale, para que a palavra do Senhor nos fale. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Miqueias, no capítulo 7, versos 18 e 19. Fica na página 908, é mais fácil achar assim. Página 908. Página 908. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Isso. Antes de ler, domingo passado nós abençoamos os homens casados da igreja, não é? Abençoamos no sentido de trazê-los para frente. Mas hoje nós vamos trazer os homens solteiros. Não, vamos deixar, não vamos trazer os casados de novo. Não, solteiros vão ficar querendo flertar aqui da frente, e as moças vão ficar com os olhinhos brilhando. Não, vamos trazer o solteiro mesmo, eles devem ficar aqui bonito na frente. Então vem, Valdir, os rapazes solteiros, porque nós precisamos do seu lugar. Há tanta gente lá fora e que precisa entrar. Então os rapazes solteiros vão assentar aqui. Isso. Isto. Amém. Os rapazes solteiros podem vir. Isso. Alguns você achava que era casado e solteiro, tá vendo? Isso. Mas se tivermos tão poucos, nós vamos chamar os casados, porque precisamos do seu lugar, querido. Por isso que nós fazemos isso, para acomodar as pessoas. Nós estamos contando os dias para chegar o mês de julho, para subirmos para o novo templo, onde nós não vamos ter, espero que tenhamos sempre esse problema de lugar, sabe? É uma bênção ter problema de lugar, é uma grande bênção, amém? Amém. Isto. Amém.
Eu vou pedir aos diáconos aqui, o Israel, o Geraldo, o Alberto, todos os diáconos que estão aqui. Vocês vão lá para fora agora, porque tem cerca de uns 40 adolescentes que estão lá fora. Procure ver se os meninos de brinquinho estão junto deles, aqueles que estão desviando eles, aqueles que estão procurando tirá-los dos caminhos. Procure ver se eles estão nos botequins. Vão atrás em nome de Jesus. Amém. Agora, temos agora lugar. O irmão Souza agora vai acomodar os outros irmãos. Eu vou pedir que vocês cheguem então bem para o meio dos bancos. Amém. Vamos ler então, irmãos, Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Dizem assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Vamos dizer juntos a última parte: e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Outra vez: e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas o diabo vem pescar ali. Aí você precisa colocar uma plaquinha ali escrita assim: é proibido pescar. Vamos falar? É proibido pescar. Ó Deus e Pai, venha vivificar a Tua palavra aos nossos corações nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Sem constrangimento algum, diga para o seu vizinho assim: Meus irmãos, a palavra Satanás significa adversário. E uma das artimanhas de Satanás contra a igreja do Senhor, contra os filhos de Deus, é exatamente de colocar culpa. E a maneira dele colocar a culpa é exatamente pescando aquilo que o Senhor Deus lançou nas profundezas do mar. O texto diz que quando Deus perdoa, Deus esquece. Se você chegar para Deus e falar: ó Deus, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados que eu pratiquei em 1968. Ele vai dizer: quais? Porque quando você veio para Jesus, você foi perdoado. E perdoar para Deus é exatamente isso, esquecer. Ou seja, na lista de Deus foi tudo apagado. Mas na lista do diabo, ele sabe, ele conhece. E aquela pessoa que começa a viver sobre culpa, a pessoa que começa a viver depois de salvo, sendo esmagado pela culpa, o que acontece? Tem hora que ele está muito bem, tem hora que ele está lá em cima, tem hora que ele está lá embaixo. Porque ele começa a viver mais pela emoção, ele começa a viver mais pelo seu sentimento do que viver pela palavra. E eu preciso crer não no meu sentimento, eu preciso crer naquilo que a palavra de Deus afirma. Há poucos minutos, quando você tomou o cálice com vinho, quando você comeu o pão, símbolo do corpo do Senhor, você estava proclamando uma mensagem. E esta mensagem de uma forma clara, de uma forma limpa, de uma forma que você, pelo menos intelectualmente, já tem tomado posse, mas que precisa realmente tomar no seu espírito, há uma proclamação que você foi perdoado. A palavra diz: e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe, o arqui-inimigo de Deus procura atingir o Senhor Deus através da nossa vida. O cristão é exatamente aquele ponto de tensão. E é exatamente a questão da culpa. Enquanto você não resolver tomar posse, acontece o quê? O fardo vai estar sobre você. O fardo não repousa sobre os mortos.
Sobre um morto você pode colocar 200 quilos que não está nem aí. Sobre aquela pessoa que ainda não nasceu de novo, ele não tem consciência de culpa. Ele tem consciência de culpa dessa culpa que a polícia prende. Mas ele não tem consciência de culpa daqueles pecados ou daquelas atitudes que tocam e ferem o coração do Senhor. E uma das áreas que o inimigo muitas vezes atua é exatamente na vida de crentes, de servos e servas do Deus Altíssimo, quando de repente ele diz: mas eu não consigo viver a vida cristã. Eu não consigo ter esta vida conforme eu ouço pregar. Eu não consigo ter este comportamento. Eu não consigo. E o que acontece? O inimigo vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando, e a culpa alojada no espírito acaba levando aquela pessoa à destruição. Muitas vezes a culpa vem por um sentimento quando nós não alcançamos um padrão. Um colega meu um dia pediu um dinheiro emprestado. Estava ainda no seminário e ele pediu um dinheiro emprestado a um colega dele. E ele diz: daqui a 2 semanas eu vou pagar. Daqui 2 semanas eu te pago. Passou a primeira semana, mas ele não conseguiu dinheiro para pagar aquela dívida. Mas ele disse: eu tenho 1 semana ainda para pagar. Mas passou a 2ª semana. Ele não havia conseguido dinheiro para resgatar aquela dívida. Mas os dois eram muito amigos mesmo, eram colegas, eram bem chegados, oravam juntos, pregavam juntos, saíam juntos. E de repente, esse que fez a dívida começou a evitar o colega. Passou um dia, ele fazia de tudo para não encontrar com ele. Passou uma outra semana, mas ele estava fazendo de tudo para não encontrá-lo. Não queria, não podia encontrá-lo. Na outra semana, ele sempre fugindo do outro, sempre fugindo, por causa da culpa. Ou seja, ele não havia conseguido o dinheiro para resgatar a dívida. Até que um dia, o colega que havia emprestado o dinheiro, correu em direção a ele e disse: olha, o que está vendo? O que está vendo? Aí ele disse: é a dívida que eu tenho com você. E ele disse: eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa. Você é mais importante para mim do que o dinheiro que eu te emprestei. Ou seja, aquele moço havia colocado dentro dele um padrão. A culpa começou a dominá-lo. E ele não tinha mais agora comunhão com seu amigo. Ele procurava agora fugir. Assim também acontece muitas vezes em razão da culpa. Quantos que começam a fugir de Deus ao invés de fugirem para Deus? Como que é tão diferente? A Bíblia usa alguns termos e nós precisamos nos ver segundo o padrão da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia e hoje nós vamos usar muito a nossa Bíblia. Colossenses capítulo 1. Se ao seu lado tem alguém sem uma Bíblia, ofereça a sua, coloque o dedo na marca. Colossenses capítulo 1, versículo de número 22. Colossenses capítulo 1, verso 22. Página 239. Colossenses capítulo 1, verso 22. Vamos ler juntos, leia comigo. Agora, vamos falar juntos? Agora, outra vez? Agora, não é amanhã não. Agora, vamos falar? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus queridos, esse texto faz o nosso coração bater acelerado. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Ou seja, fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Você que há pouco participou da mesa, tomou o pão, bebeu do cálice, símbolos da morte do Senhor. A Escritura diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, ou seja, perante o Senhor Deus, santos e o que mais? Inculpáveis. Inculpáveis.
No momento em que você nasceu de novo, toda a carga de maldição na sua história é quebrada. Todos os seus pecados são perdoados, todos eles. Não fica absolutamente nada. Ou seja, no momento em que você diz, eu quero Jesus como meu Salvador, eu aceito, eu recebo, a luz entra, as trevas se vão. Não fica uma manchinha de escuridão do lado, ou seja, as trevas vão embora. E a palavra usada aqui é esta: inculpáveis. Inculpáveis. Mas talvez você esteja dizendo, mas pastor, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, antes da conversão. Mas no momento em que você se converteu, naquele exato momento, o Senhor te vê desta forma: inculpável, sem culpa, inculpável. Agora eu preciso viver como? A vida cristã é exatamente o meu esforço, a minha caminhada, o meu desejo, o meu sonho de viver sempre assim, inculpável. Inculpável. É possível viver? É possível. Não é apenas possível, mas é um ato de Deus. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 19. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, a obra da cruz, a obra do Evangelho. E esta palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. E essas boas novas basicamente se resumem nesta palavra, palavra da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Agora, aquele que é reconciliado, no versículo de número 21, diz assim, continua 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando o profeta diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento? Que eu sou a justiça de Deus. Que através da obra da cruz, culpa não é história na minha vida. Eu preciso tomar posse disto, porque muitas vezes o sentimento de obras começa a tomar conta. Normalmente as pessoas trazem liberalidade e ofertas para a igreja em duas ocasiões. Ou movido por um amor muito grande por Jesus, ou quando estão com culpa. Ou seja, quando as pessoas estão com culpa, elas dão grandes ofertas, porque acham que dando oferta, a culpa vai ser minorada, mas não é assim. Ou seja, não é o meu esforço, não é aquilo que eu fabrico, que eu industrializo, que vai me eximir da culpa. O que tira a culpa é exatamente o conhecimento da palavra do Senhor, a minha posição diante de Deus. E eu preciso tomar posse aqui, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Existe aquilo que nós conhecemos como a síndrome do pecado. Ou seja, a pessoa peca, aí vem a culpa, e quando a culpa não é resolvida, vem a alienação. E exatamente quando a pessoa começa a ficar justificando, e ele fica sempre justificando a falta da sua comunhão com Deus. E ele sempre fica também transferindo para os outros a razão porque ele não está muito bem espiritualmente. Aí ele culpa a esposa, culpa o marido, culpa os filhos, culpa os diáconos, culpa a cara do pastor. Ou seja, ele fica transferindo para os outros, porque é este sentimento. Existe aquela culpa, conforme nós podemos perceber, quase que uma culpa legal. Ou seja, aquela culpa que é de todos os homens,
que pelo fato só de sermos os homens, humanos, já recebemos uma carga de pecados e que nos faz ser pecadores. Mas existe aquela culpa emocional, e esta culpa emocional que precisa ser tratada, esta culpa que você precisa realmente perceber e ver. Por quê? Há uma obra que o Espírito Santo faz, e a obra que o Espírito Santo faz, ele nos convence do pecado quando nós voltamos para Jesus. Mas existe uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. A Escritura diz que a paz é o árbitro de Cristo no nosso coração. Mas o Espírito Santo que vive hoje em você, se de repente você pisa na bola, se você tem uma atitude que não é aquela atitude segundo os padrões da palavra de Deus, ele vai começar a operar na sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 7, os versos 8 e 9 tratam exatamente disso. 2 Coríntios capítulo 7, versos 8 e 9, diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Ou seja, no momento em que agora você é um filho de Deus, se vem um peso sobre você, esse peso começa a te incomodar. Existe realmente aquela situação que o próprio Senhor vai contristando, mexe, incomoda. E é exatamente a atitude do Senhor para te levar a resolver a situação, para acertar a sua vida dentro do Senhor. Se existe alguma coisa que você sempre precisa ter, é o seu coração limpo, aberto, transparente diante de Deus, vivendo de uma forma inculpável. Agora, se você não está vivendo em pecado, e você pode não viver em pecado, porque pecado é uma escolha, pecado é um acidente na vida do crente. Pecado é quando você diz: olha Jesus, ó Espírito Santo, eu vou escolher pecar, se afasta de mim. Aí você peca deliberadamente, você entra nesse caminho. Mas essa tristeza, essa contrição que o Espírito de Deus faz, leva-o a quê? A acertar a sua vida. Semelhante a Davi, e Davi, por incrível, foi um homem que pecou pecados mais cabeludos do que o seu. Uma situação horrível, mas Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por causa da sua sensibilidade espiritual. Olha o que está escrito no Salmo 130. Salmo 130, os versos 3 e 4. Salmo 130, os versos 3 e 4. Dizem assim: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Quem vai poder estar em pé? Aí ele diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ou seja, o perdão que ele oferece, nos leva a temê-lo. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer o Senhor é ter o respeito dele. A palavra diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma das coisas que o inimigo procura nos fazer é exatamente furar os nossos olhos para não vermos a cruz. Para não vermos a cruz. É por isso que pelo menos uma vez por mês você participa da mesa, da ceia. É por isso que Jesus estabeleceu a ceia, para que você sempre pudesse lembrar, para que você sempre pudesse recordar que ali na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando e trazendo perdão. Mas o perdão para Deus é um perdão diferente do sentido natural que as pessoas conhecem. Quando o Senhor nos perdoou, Ele não apenas perdoou os nossos pecados do passado, Ele perdoou os nossos pecados também do presente e os pecados do futuro.
Imagine se você estivesse assistindo a parada de 7 de setembro. E o pelotão, lá os soldados estivessem marchando pela avenida Afonso Pena. Estivesse lá, tum, tum, 1, 2, bem bonito marchando. Mas, ao invés do exército, os soldados descerem pela Afonso Pena até a rodoviária, fizessem uma curva e descessem a Avenida Amazonas. E você estivesse exatamente na Avenida Amazonas. Então, quando os primeiros soldados fizessem a curva, seriam os soldados que você estaria vendo. Mas agora imagine se você estivesse num helicóptero, lá em cima. Você estaria vendo o quê? Todos. Não apenas aquele ponto de referência ali na Amazonas, mas você estaria vendo o quê? Todo desfile. Sabe, quando o Senhor nos perdoou, Ele nos perdoou todos. Não foi só aqueles ali, daquele ponto na Avenida Amazonas, todos. E é exatamente isso que a palavra nos traz aqui, de uma forma tremenda, não apenas como um desafio, mas algo que nós precisamos realmente tomar posse, no sentido de não permitirmos realmente que a culpa, porque quem vai trabalhar a culpa, porque Deus nunca traz culpa, ao contrário, Ele convence de pecado, traz atuação. Ele não esmaga com culpa, pelo contrário, a palavra nos afiança exatamente da questão do perdão que Ele oferece. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Todos vocês aí vão achar também. Hebreus 12. Isso. Hebreus capítulo 12. Os 3 primeiros versos, o inimigo procura esse ponto fraco, que é exatamente a culpa. Ou seja, ele quer fazer você recordar seus pecados, suas faltas. Não quer de forma alguma que você tome posse do perdão. Esse perdão que o Senhor diz que tem lançado nas profundezas do mar. Ele quer pescar. E a grande dificuldade é que ele sempre está pescando. E você diz, isso mesmo, eu sou mesmo um desgraçado, não tem jeito para a minha vida. Eu não consigo ser esse crente, esse cristão desse modo. E você dá ouvidos a isso. Olha o que está escrito aqui, Hebreus capítulo 12. Portanto também nós, verso 1, Hebreus 12, 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Se coloca um fardo sobre você, você vai desmaiar. E aqui a palavra está afiançando que você não deve de forma alguma desmaiar. Mas você diz, mas pastor, eu peco. E quando eu peco, o que eu faço? A Escritura diz em 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Está escrito, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Agora, esta confissão não é para você fazer Deus ficar sabendo. Não é a confissão como quando a polícia prende um suspeito e muitas vezes até bate no suspeito, tortura para que ele confesse. Nunca você vai chegar diante de Deus e confessar o seu pecado e Deus vai falar, que coisa, eu não esperava isso da sua parte, isso é surpresa para mim. Absolutamente que não é isto. A palavra diz se confessarmos, e confessar é falar a mesma coisa. Confessar é falar a mesma coisa. A Escritura diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Por isso que quando alguém vai orar,
E muitas vezes eu conheço as pessoas nas orações que elas fazem. Alguns fazem oração de religioso. Chegam assim diante de Deus e falam: ó Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Crente não tem multidão de pecado. Você pode estar sujo, tomou banho, acabou a sujeira. Fique limpo. Conserve-se limpo. Mas a Escritura diz, capítulo 2, 1 João capítulo 2 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não é um advogado diante de Deus, no sentido de impedir a ira de Deus. Esse advogado toma o nosso lugar. Ou seja, quando você tomou o pão e o vinho, você estava proclamando esta mensagem: Jesus Cristo tomou o meu lugar. Jesus assumiu o meu lugar. A culpa, o castigo que deveria vir sobre mim, veio sobre Ele. E se veio sobre Ele, você não precisa mais viver carregado de forma alguma. Em Colossenses, novamente, nós vamos ler um texto. Capítulo 2 de Colossenses. Capítulo 2 de Colossenses, o verso 13. Colossenses capítulo 2, verso 13 diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Vamos falar juntos? Perdoando todos os nossos delitos. Outra vez, perdoando todos os nossos delitos. Todos. É como aquela pessoa que estava assistindo o desfile de 7 de setembro na Afonso Pena de um helicóptero. Ele não está vendo apenas aquela parte do desfile que está descendo ali a Avenida Amazonas. Ele está vendo todo o desfile pela Afonso Pena. Todo o desfile. Todo. A sua posição ali na Avenida Amazonas, você vê apenas uma parte do desfile. Mas quem está em cima, vê todo o desfile. Por isso a Escritura diz aqui: perdoando todos os vossos delitos. E perdoar para Deus o que é? Esquecer. Diz aqui o versículo 14 agora: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa expressão, tendo cancelado o escrito de dívida. As últimas palavras do Senhor, ali na cruz, antes de render o Espírito, foram estas: está consumado. Está consumado. É uma palavra grega, tetelestai. Tetelestai, que significa está consumado. Esta palavra tetelestai era colocada nos presídios, diante lá das grades. Quando o prisioneiro cumpria toda a sentença, ele foi condenado a tantos anos por aqueles delitos. Depois dele cumprir a sentença, escreviam lá tetelestai, ou seja, pago completamente. Pago completamente. Não ficou nada para trás para ser pago. Foi pago completamente. Quando ali na cruz, Jesus, antes de morrer, ele disse: está consumado. Estava o quê? Pago completamente. Toda a nossa dívida para com Deus, todos os nossos pecados seriam perdoados. Pago completamente. E se ele pagou completamente, eu preciso tomar posse disto. Porque o diabo, ele vai lá, cavuca, tira,
traz para a tona coisas lá do seu passado, coisas da sua vida antes de se converter até, dizendo: você precisa pagar. Situações que vêm e você vive então esmagado pela culpa, não traz aquele sorriso, a paz parece que não canta dentro de sua alma, aquela situação tão constrangedora, mas você precisa tomar posse, fechando realmente todas as portas para a ministração do Satanás, trazendo o quê? Culpa. Quem pode sentir culpa é só quem está vivo. Colocar um fardo sobre um morto não passa nada. Mas quem está vivo tem sensibilidade. Está consumado. Está consumado. E diz a palavra: por isso, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Os demônios, Satanás, os principados e as potestades, o Senhor triunfou deles na cruz quando? Quando escolheu proclamar essa palavra, tetelestai, está consumado. Eu preciso tomar posse desta palavra, preciso tomar posse, a pena foi cumprida. E eu leio em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, os versos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Ou seja, eu preciso viver sem culpa, preciso tomar a minha posição diante de Deus, inculpável. Está escrito aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. À medida que você vai tomando posse disso, a sua consciência, que é exatamente o lugar onde a culpa funciona. A sua consciência, onde que vem o peso da culpa? Não é um peso físico, mas na consciência. Em Hebreus, no capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14. Quando você hoje tomou o vinho, que era o símbolo do sangue de Jesus, este sangue, há poder nele para fazer esta obra. Hebreus capítulo 9, verso 13, página 265. Hebreus 9, 13 diz: portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aí é diferente. Mas aí você diz: pastor, e a questão da culpa, daquelas situações não resolvidas na minha vida? Como me ver então livre, sem esse tormento na minha consciência? Na mesma página que nós lemos, de Hebreus, capítulo 7, o verso 25. E eu quero que você leia comigo esse texto. Vamos ficar em pé por um instante, irmãos. Ninguém saia, que o melhor está para vir daqui a pouquinho. Hebreus 7, 25. Vamos ler juntos, todos juntos? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Outra vez vamos ler. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Outra vez vamos ler.
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Preste atenção. Por isso, Jesus pode salvar totalmente. 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 Não deixando requisito nenhum. Não deixando espaço para culpa. Por isso pode também salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Qual obra que Jesus Cristo faz pela sua vida, meu irmão? Diz a Escritura que ele está o quê? Vivendo, fazendo o quê? Intercedendo por você. Enquanto você está ouvindo estas palavras, ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo por você que está vivendo sob culpa. Você precisa tomar posse do perdão. O Salmo 103, há uma expressão tão linda nele, no versículo 3, Salmo 103, verso 3 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Há uma relação aqui entre a falta de tomar posse do perdão e determinadas enfermidades. Porque enquanto a pessoa não se acerta com o Senhor, ela adoece emocionalmente. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Os irmãos de José, no livro de Gênesis, venderam um irmão novo, foi levado para o Egito, e a culpa dominou-os até que eles recebessem o perdão. Aqueles fariseus que traziam pedras em suas mãos para apedrejarem aquela moça que foi arrastada diante deles, porque havia sido pega em flagrante adultério. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Perguntaram a Jesus: Jesus, a lei nos manda apedrejá-la, e o Senhor o que diz? Jesus disse assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. Quando Jesus falou isso, a culpa, a consciência deles, todos estavam com culpa. A única pessoa que poderia tirar pedras naquela moça era Jesus. A única pessoa que não tinha culpa era Jesus. Mas Jesus não veio para tirar pedras. Ele veio para salvar. Ele veio para libertar. Ele não veio para trazer um fardo. Ele veio para aliviar o fardo. Quando todos foram embora, Jesus perguntou à mulher: onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que trazem culpa sobre você? Ela disse: eles foram embora. Aí Jesus disse: eu não trago culpa, eu não trago pedras, eu trago perdão para você. Vai e não peques mais. Vai embora. Não peques mais, não estrague mais a sua vida. Perdão que o Senhor traz. No domingo passado pela manhã nós falamos sobre Pedro. Pedro pisou na bola de uma forma tão horrorosa, negou Jesus, negou, ao ponto de falar: eu não conheço ele. 3 vezes negou. A culpa começou a tomar conta. Mas quando ele foi confrontado por Jesus, Jesus disse: Pedro, tu me amas. Recebeu perdão. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Aquelas moedas queimavam, não as mãos de Pedro, mas as mãos de Judas, mas a sua consciência. O que fez Judas? Ao invés de ir a Jesus, ele foi aos sacerdotes. E os sacerdotes não resolveram o problema dele. E a culpa foi tanta que ele se matou. Tantas pessoas que se matam. Quase sempre quem se mata, quando você lê uma carta de um suicida, você vai ver a pressão da culpa sobre ele.
a falta da compreensão do que seja o perdão. O perdão do Senhor é esse perdão pleno, absoluto. Não é espaço para fazermos agora uma vida de licenciosidade, absolutamente. Ou seja, o que nos prende é o próprio amor do Senhor. Diz a Escritura que Ele pode salvar totalmente os que se chegam a Ele, vivendo hoje e sempre para interceder. Eu não conheço vocês, conheço alguns, mas o Senhor te conhece. Por um momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nesta noite, você viu a celebração da ceia. O momento precioso, quando você viu o Calvário exposto. Pôde ouvir as palavras do Senhor, tetelestai, está consumado. A Escritura diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Você pode tomar posse, hoje à noite, da bênção das bênçãos, do perdão divino, da graça salvadora. Se você entregar a sua vida a Jesus, recebendo em seu coração, esta paz vai te dominar. Perdão. Tudo o que era preciso você fazer para ser salvo, Jesus fez por você. Hoje a salvação é sua, se você aceitar, se você receber num ato de graça, pela fé. Ninguém pode fazer essa decisão por você, a não ser você mesmo. Ou você que um dia andou nos caminhos dele, se desviou, está longe, você precisa voltar. Voltar para os caminhos. Só Jesus é que pode trazer paz para o seu coração. Ele disse, deixe-vos a paz, minha paz eu vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, deixe-vos a paz. Não existe nada mais lindo do que viver aqui no mundo sem o peso da culpa, livre diante de Deus.